esse trabalho de administração aplicada em engenharia, explicando e resumindo as teorias administrativas. Esse vídeo sobre administração. Então, o que seria administração, né? Ela estuda e sistematiza as práticas para gerir os seus negócios. Então, o estudo da administração é voltado para eficiência e produtividade do seu negócio. Nisso, você analisa suas decisões. Suas decisões são tomadas para diminuir o impacto de algum fator e melhorar o seu efeito. Então, assim, você pensa primeiro no negativo e faz o caminho inverso. Você vai melhorando isso para conseguir suprir a necessidade da sua empresa. Seja ela com pessoas ou seja ela no produto final. Como início aí, a gente tem a administração científica. A administração científica, ela foi criada por Frederick Taylor e ela se baseia num método científico, ou seja, num estudo. É um estudo comprovado, não se trata de nada achismo, um boato de que dá certo. Ele prega de que para você ter um método, para você ter um padrão, é necessário estudo e é necessário dedicação em cima da sua organização. Para isso, ele busca o menor custo para o melhor benefício do sistema. Então, assim, ele analisou a falta de padrão dos métodos de trabalho. Ele começou a perceber de que nada adianta a sua empresa ser grande se ela é mal organizada, mal padronizada. E o que assustou Taylor, que motivou também esse estudo, foi o desconhecimento por parte de seus funcionários de como produzir. Ele viu que um funcionário ele não sabe como o produto X começou até chegar no X. Ele só sabe fazer a parte que está com ele. Então isso foi o que assustou um pouquinho, né? E além disso, ele começou a estudar o tempo e os seus movimentos dentro dele. Como você faz seu tempo ser útil dentro da sua organização. Dessa forma, ele buscou elevar o nível de produtividade fazendo mais em menos tempo, que é o grande desafio de quase todas as organizações hoje. Assim, ele analisou que um trabalho, para ele conseguir suprir tudo isso, ele precisa ser analisado e testado. E só assim a gente consegue gerar um padrão para aquilo que a gente faz. A gente vê várias empresas pagando profissionais para padronizar os seus procedimentos, fazer fluxograma, porque hoje em dia algumas empresas ainda estão muito centralizadas. Só o funcionário especializado naquilo sabe fazer aquilo. E se um dia o cara não tá lá, se ele tira uma férias ou se ele, sei lá, passa mal, ninguém consegue resolver o problema da empresa. Então, por isso, ele prega a metodologia de um padrão. Seguindo disso aqui, ele pensou no princípio do planejamento, que seria exatamente isso. Tirar os métodos incertos, que não são estudados, que não são programados, e colocar os científicos, que seriam o estudo do tempo e do movimento. Como você usa o tempo para suprir sua produção. E outro princípio que ele usou foi o princípio de controle, que apenas quando você controla o seu desenvolvimento e identifica as suas falhas, você consegue analisar a sua o seu procedimento e conseguir chegar na sua eficiência total. Então, assim, a eficiência só vai ser alcançada se você identifica, assume e corrige as falhas da sua organização. Teoria clássica da administração, segundo Henry Fayol. De acordo com Henry, as organizações precisam se organizar de maneira racional e todas elas têm operações básicas, independente do seu segmento. Dentre elas estão a operação teórica, que é uma função relacionada à produção, é a atividade final da empresa. E ele não considerava essa operação como algo básico, né? Para ele era uma das atividades mais complexas, essenciais e bem feitas para uma empresa. A operação comercial ela se relaciona com compra e venda de matéria-prima
e os produtos que estão inseridos ao longo da cadeia. A operação financeira é a captação e a gerência do capital investido e retirado da empresa. A operação de segurança, ele protege os bens e as pessoas que estão na instituição. Trata de obstáculos e imprevistos que acontecem no meio da cadeia produtiva. A operação de contabilidade, ela é relacionada aos registros contábeis, e a operação administrativa coordena e sincroniza o resto. Se você tem uma boa administração da sua empresa, todo o resto flui de maneira correta. A administração ela é diferente de organização. A administração tem um conceito mais amplo e envolve o planejamento, organização e o controle de forma conectada. Já a organização é o ato de organizar, estrutura, integra e estabelece relação entre os fatores que podem englobar uma administração. Bom, as funções da administração são 5 e dentre elas estão planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Para o desenvolvimento de cada função que eu expliquei, Fayol considera que são necessárias qualidades pessoais, dentre elas as físicas, intelectuais e experiências do dia a dia, assim como conhecimentos adquiridos durante a faculdade, durante as experiências que você teve em outros trabalhos. Conceito de linha e staff. Órgãos de linha são responsáveis pelo alcance e objetivo básico das organizações, tendo uma autoridade na posição ocupada na organização. E os órgãos staff são órgãos de assessoria, que são indiretamente ligados aos objetivos da organização, e a autoridade é apenas funcional, ela não é uma posição ocupada. Bom, os princípios gerais da administração de Fayol. A divisão do trabalho, cada um com a sua função e respectiva responsabilidade. Como está escrito na próxima, autoridade e responsabilidade, os superiores mandando em seus subordinados. A disciplina, em que você segue ordens, que é um outro princípio. E a disciplina garante uma organização e uma equidade também, né? Daí a gente tem as unidades de comando e direção, que seriam as partes mais de um poder mais alto dentro da empresa. A subordinação dos interesses individuais aos interesses grupais. Então, o grupo está acima do individual dentro de uma organização. A remuneração pessoal, que seria justa, de acordo com o cargo que você ocupa dentro da divisão do trabalho. A centralização do poder dentro da empresa, a estabilidade e a duração do pessoal, a iniciativa e o espírito de equipe, em que você tem que pensar no todo e depois pensar no individual. Bom, e as críticas à teoria de Fayol, que não foram poucas. Ele é criticado por ter pouca originalidade baseado nos princípios da administração, né? Ele também insiste muito na utilização de uma unidade de comando, ou seja, alguém precisa estar à frente dali para que a organização flua de maneira correta. A centralização da autoridade também é muito criticada, porque hoje em dia, se a gente não segmenta as atividades e dá um pouco de autoridade para cada setor, as coisas não acontecem. E uma concepção de organização com ênfase na estrutura. Então, aquele padrãozinho de fluxograma hoje em dia é muito criticado e as pessoas procuram pensar fora da caixinha e agir fora da caixinha. A gente vai entrar no assunto da teoria comportamental. Essa teoria comportamental é uma vertente dentro da teoria administrativa que aborda a ciência do comportamento. Essa teoria tem como foco o homem administrativo, como a pessoa se comporta e se expressa dentro de um contexto organizacional. Essa teoria ela foi behaviorista. Ela se iniciou com Herbert Simon, que foi esse cara aqui,
e que se baseou no comportamento das pessoas analisadas individualmente, mas dentro de um contexto organizacional. O que ele prega, né? Que o administrador, o dono do negócio, ele tem que saber e conhecer as necessidades humanas. Então, assim, eu não posso contratar um cara que não respeite as leis ambientais e ordenar que dentro da minha empresa ele seja pró-meio ambiente. Eu preciso compreender o comportamento dele e achar dentro disso algo que motive ele a melhorar aquilo fora e dentro da organização. Só assim ele vai conseguir ter uma qualidade de vida. Essas necessidades que ele analisa, elas foram colocadas em níveis de importância, né? E os níveis de importância, eles são consequência. Quando você está no primeiro, você atinge ele, você consegue avançar para o segundo. O primeiro se trata de necessidades fisiológicas básicas, que seria um horário mais flexível, um horário que ele consiga descansar, e nesse horário ele precisa ter um sofá, ele precisa ter algo que faça com que ele descanse e volte motivado para a próxima etapa do seu serviço, né? Quando você alcança isso, você também busca uma necessidade de segurança. E essa segurança não só na saúde, no dia a dia, uma segurança na sua remuneração. Ele precisa ganhar algo equivalente ao seu serviço. Ele não pode ficar o dia inteiro trabalhando para ganhar um salário mínimo em algumas situações, né? Que seria algo injusto. O próximo nível seriam as necessidades sociais. Ele precisa ter um ambiente amigável, com superiores flexíveis, com chefes em que não sejam tão vista grossa, né, em cima, cobrem, mas não de um jeito dogmático e inquestionável, né? E precisa ter amizades, precisa ter um ambiente em que os seus funcionários contratados atinjam as necessidades e consigam proporcionar um ambiente melhor. O próximo seria a autoestima. O funcionário ele deve estar motivado. Ele tem que ser reconhecido dentro daquilo que ele faz, né? O chefe precisa falar para ele que ele tem orgulho de ter aquele cara dentro da sua companhia e com ele consegue alcançar aqueles objetivos. Então, assim, ele ajuda nessa tarefa. E o último nível, que seria o nível supremo de prazer do pessoal, seria a autorrealização, né? Em que ele tem autonomia para conseguir mandar nos seus subordinados, que ele consegue ter um trabalho criativo e algo que desafie seu dia a dia. Outra coisa que Ebert estudou foi a teoria dos 2 fatores, que foi junto com Herzberg, na verdade, eles formularam 2 fatores, os higiênicos e os motivacionais, que conseguem também explicar aí o comportamento das pessoas dentro da organização. Os higiênicos seriam o ambiente de trabalho, os benefícios, os amigos, e os motivacionais são as atividades que eles são destinados a fazer. Então, assim, eles precisam de algo desafiante, algo motivador para estar motivado de estar na organização. E o último e mais importante, que foi de McGregor, ele comparou 2 estilos opostos e antagônicos para administrar algo. É a teoria do X e do Y. A teoria do X prega uma organização que ela é autoritária, repressiva, fraca de desenvolvimento, tem uma produção limitada e um controle muito abusivo, né? Como a gente pode ver aqui na figura do X, o chefe ele filtra e dogmatiza aquilo para os seus funcionários. Então, ela segue um padrão e ela é muito retrógrada, ela não permite uma evolução. Já a teoria do Y, ela é mais liberal, ela é desenvolvimentista, né? É uma visão sempre de melhoria, uma melhoria que não vem só para o líder, ela vem para a equipe como um todo. O processo melhora para ele, mas também ajuda a equipe, né? E isso também permite uma capacitação dos funcionários, talvez um funcionário com um estudo, com uma faculdade, e o que permite uma inovação, ela dá incentivo. Aí o líder caminha para que a sua equipe consiga executar de uma forma ampla e mais clara. Saindo da teoria comportamental, a gente entra na teoria dos sistemas, né? Essa teoria, ela tem como objetivo descobrir os padrões e as regras que podem ser adaptadas em inúmeras áreas do campo de trabalho, né? E ela foi estudada por Ludwig.
Essa teoria ela é conhecida pela sigla TGS e é uma teoria que aborda várias coisas. Ela é multidisciplinar. Ela busca entender as propriedades comuns em distintas organizações. Foi desenvolvida em meados da década de 50 através dos trabalhos do austríaco Ludwig von Bertalanffy. Essa teoria ela não busca solucionar problema, ela busca, na verdade, criar uma condição aplicável na realidade empírica ali da empresa. Né? Para ele, o sistema é um conjunto de partes interdependentes, que todos juntos formam um todo unitário, com o mesmo objetivo, com a mesma função. Ludwig nos explica que os sistemas eles existem dentro de outros sistemas, dependendo das suas estruturas. Então, assim, o sistema ele precisa sustentar, ele tem que ter uma estrutura que gerencie as áreas e que façam as divisões de função de uma forma eficiente. Um sistema, que seria, como, por exemplo, um chefe, ele dá as tarefas para um outro sistema, que são os operários, que tem o mesmo objetivo dentro da empresa, né, que é produzir em menos tempo. E qualquer mudança dentro de um sistema ou do outro, ele afeta todo o desenrolar da produção. Ludwig ele fala pra gente que o conhecimento ele fala sobre um outro conhecimento. Então, assim, o objetivo não é cada área, mas sim conseguir trabalhar com elas todas juntas, arrumar um jeito de todos os sistemas se alinharem e trabalhar aquilo juntamente, sem ficar distinguindo por área, por função e por dever, né? O que a gente tem aí? A gente tem como principal fluxograma esse daqui, né? Que ele trata o input. O que seria o input? São entradas de informações. Essas informações seriam recurso da matéria-prima, recurso da informação, os recursos humanos, né, que são funcionários, e os recursos financeiros. Então, o input disso, o processing, que seria o processamento, o sistema que essa organização está trabalhando, né, que transforma a tecnologia, a administração daquilo na produção, e o output, que seria a saída de um funcionário satisfeito com o seu trabalho, de produtos e serviços e de lucros e perdas. Então, tudo está registrado nesse output. E depois desse ciclo, a gente tem um feedback, que seria como o seu sistema reagiu com o input, com o processamento e com o output. Todo o histórico de coisas boas e coisas ruins vem aqui nesse feedback, ele é analisado aqui. E tudo isso dentro de um sistema, e cada processo desse tem outros sistemas. Então a gente chama tudo isso aqui de um ambiente. Em resumo, seria isso, a teoria dos sistemas. E ela tem como foco, como eu disse, o ambiente aplicado e a ação que se aplica sobre ele, né? É a visão de um homem funcional. A teoria burocrática, ela teve como seu autor Max Weber, que foi um jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia, né? A teoria da burocracia, para ele, ela tem fundamentos na razão, na qual ele visa uma análise de uma maneira formal e impessoal. Ele desconsidera qualquer relação humana nessa teoria. Ela possui grande ênfase na eficiência e na eficácia, o que, né, apresentando as relações mais autoritárias, assim, ele liga bastante a burocracia com a autoridade. A gente pode destacar aí a formalidade, impessoalidade, hierarquia e a divisão do trabalho. Então, assim, Weber, ele define como estruturação formal de uma organização. A organização, para ela funcionar, ela tem que ser formal, ou seja, organizar as atividades para objetivos comuns.
de forma com que aquilo não saia do regimento, né? Por isso essa ligação com a autoridade, né? O que a autoridade tem a ver com essa burocracia? Bom, primeiramente, o que é a burocracia? No contexto administrativo, é uma solução para as organizações não terem problemas com algumas situações, não ter arbitrariedades. Essa solução, ela organiza a parte técnica e mecânica. Ela exclui qualquer relação com o funcionário, com o pessoal da empresa. E qual a sua ligação com a autoridade? Que para Weber é bem intrinsecamente ligado, né? As regras são necessárias. Uma instituição só vai funcionar se as regras estiverem presentes. E para eles são 3 tipos de autoridade, né? A tradicional, que fala de costumes como religiosos, sociais. A carismática, que seria um líder tendo autoridade sobre um processo. E a racional, que são regras feitas por um grupo, que no caso seríamos nós, né? Em discussão, conseguiríamos votar e questionar qual é a melhor saída para alguma situação. A organização burocrática, então, ela é uma divisão de uma função de forma racional. Ou seja, ela precisa ter pessoas que consigam entender o que está acontecendo ali e consigam estabelecer regras claras para conseguir ter um funcionário efetivo, uma produção eficiente e que sem regras isso não é alcançado. O que seriam essas regras, né? Uma hierarquia definida. Tem que ser claro a relação de chefe e subordinado, né? As regras, elas têm que existir desde a contratação de um funcionário. Você tem que exigir algo dele para que você consiga cobrar. E essa exigência, ela é padrão. Uma equiparação salarial sobre o cargo da pessoa e não a função. Por exemplo, um gari, ele não pode ganhar mais do que um diretor. Mesmo que sua função seja mais cansativa, mais complicada, enfim. Para ele, na teoria burocrática, é possível buscar uma carreira de sucesso. É só aí que você consegue evoluir como profissional, né? E assim, um profissional sem misturar, né? Um profissional distante do pessoal. Nada pessoal é levado em conta na teoria burocrática de Weber, né? E aqui o D&D, que são os direitos e deveres. Do mesmo jeito que você tem direito de ter um horário de descanso, se você não cumpre o que você precisa fazer, você perde o direito. E qual é a principal crítica da teoria burocrática? Seria essa postura técnica e mecânica, sem levar em consideração as pessoas, né? Weber, infelizmente, ele é totalmente impessoal quando se trata dessa teoria burocrática. E seria exatamente isso aqui. Você tem que lidar com os seus problemas, tem que cuidar da sua estrutura, sem mexer com o pessoal. E, né, isso é, claro, uma formalidade, uma busca da racionalidade, sem deixar com que qualquer sentimento e qualquer coisa façam um efeito sobre a sua organização. Bom, só para fechar o que a gente estava falando, eu vou dar um resuminho das teorias dos autores do foco e do enfoque de cada visão, né? A primeira que a gente falou foi a administração científica, que ela foi imposta por Frederick Taylor e Henry Ford, que tem o foco na tarefa e o enfoque de racionalizar o trabalho, ou seja, deixar tudo isso de uma forma clara e sucinta, né? Faz parte da escola clássica da administração e tem ênfase, como eu disse, nas tarefas, buscando a racionalização do trabalho no nível operacional, ou seja, ela garante o melhor custo-benefício do sistema produtivo em cima de um estudo científico. Como eu disse, estudando tempo e movimento, e o qual possui 5 princípios, né? Que é planejar, preparar, executar, implantar dentro disso os cargos,
e padronizar as tarefas. Então, Taylor e Ford deixam isso bem claro nessa teoria, nessa administração científica. A segunda foi a teoria clássica, que ela também foi conhecida como faiolismo. A teoria foi uma ideia que surgiu na Europa junto com a Revolução Industrial. Ela é de 1916. Então, assim, ela foi idealizada por Fayol, Henri Fayol, e se caracteriza pela ênfase na estrutura da organização e não no que tem dentro dela, né, que seria o pessoal. Se caracteriza pela organização e pela busca de máxima eficiência na visão de um homem econômico. Junto com essa teoria, ele elencou 14 princípios que eram fundamentais para ele, né? A divisão do trabalho, cada um faz sua tarefa, cada um é remunerado de um modo justo, dentro do que atua. A autoridade e responsabilidade, sem uma autoridade, sem uma direção, nada é possível. Uma unidade de comando, você tem que ter alguém que referencie o seu processo, alguém que saiba o que está fazendo e que consiga te orientar em qualquer parte. A direção, como eu disse, uma disciplina, o trabalho precisa ter uma disciplina a ser seguida, né? O uniforme, IPI, você tem que estar com tudo aquilo em dia para conseguir executar a sua tarefa. A remuneração, os interesses do todo, a centralização e a hierarquia, né? Cada um faz a sua tarefa e ninguém põe o dedo no do outro, vamos dizer assim, né? A ordem, a justiça e a estabilidade de um espírito de equipe. Então, assim, todo mundo tem que querer evoluir, mas sem fugir do seu. A gente vê também aí a teoria burocrática, que foi do Max Weber, que tem como foco a estrutura também, né? Uma organização mais formal e impessoal, que tem uma grande ênfase na eficácia e na eficiência, que representa as relações de autoridade, né? Tem que ter uma norma, tem que ter uma regra e alguém tem que impor aquilo dentro de uma organização. A gente vê também a teoria das relações humanas, que é um conjunto de teoria administrativa que ganha força com a Grande Depressão que houve na Europa, né? Na Europa não, nos Estados Unidos. Mayo, esse Elton Mayo, que foi o autor dessa teoria, e ela ganha força a partir de um momento em que o homem econômico começou a sair de cena e ele começou a ser visto como um homem pessoal. O que seria isso? A informalidade, a liderança de uma forma motivacional, de uma forma não abusiva, tentar dinamizar o grupo, dinamizar o processo, para que tudo dentro da organização melhore. Se as pessoas estão bem, o processo corre bem. As principais características, como eu disse, é o ser humano não ter algo mecânico, algo tipo Charlie Chaplin. É ele sair da caixinha, ele sair daquela rotina. E a necessidade dele ter segurança no seu trabalho, dele ter um afeto por aquilo, dele ter um sentimento, ele gosta de fazer o que ele está fazendo e ele tem um reconhecimento, seja do seu chefe, seja de algo externo. Então ele precisa disso para manter um trabalho eficiente, uma produção sempre em dia. A outra teoria que a gente já estudou foi dos sistemas, que foi proposta por Ludwig, né, que foi a TGS, que foca no ambiente, na ação, um sistema aberto, ou seja, para um negócio funcionar, ele precisa ter a entrada de pessoas, de recurso, de financeiro. O ambiente ele flui corretamente se essas entradas são feitas de maneira correta, se o processamento da tecnologia
para virar uma produção é feita de maneira eficiente e se essa saída no feedback é analisada da forma correta. Se houve lucro, se houve perda, se houve satisfação. E daí a última seria a teoria comportamental, que foi de Herbert Simon, em 1947, que se firmou só 10 anos depois que ele teve esse estudo, né? Ela trouxe uma concepção dentro das relações humanas. As características que a gente pode dar ênfase seriam na preocupação com o comportamento da organização. As pessoas estando bem, a organização está bem, as relações dentro dela com pessoas amigáveis, pessoas capacitadas que conseguem unir o objetivo, a decisão sobre esse objetivo e o estilo de trabalho numa coisa só. Elas focam todas para o bem da empresa, mas analisando o bem delas antes. E aí a gente foca bastante no homem administrativo, que busca, né, a solução de problema e a interação entre eles. Se eu resolver o problema A, ele vai resolver o problema B e o problema C, acarretando uma cadeia que beneficia todos numa organização. Então, gente, seriam essas as teorias que a gente estudou nas aulas de administração, a científica, clássica, burocrática, das relações, do sistema e do comportamento.